vamos lá para a terceira pergunta. Como a teologia coach se relaciona com a teologia da prosperidade e o movimento de autoajuda? Eu acho que já Uhum. foi um pouco respondido isso daí. Na verdade, é uma mistura que aconteceu ali nos anos 70 e 80. Tinha ali alguns teólogos famosos, como Kenneth Reagan. Mais para frente você tem a Confissão Positiva do Benny Hinn, né, que tem um livro muito famoso que é Bom Dia Espírito Santo, né, que muita gente já leu no Brasil e no mundo afora também. Então, o que acontece é o seguinte: quando começou a teologia da prosperidade, não começou no Brasil, tá? Começou nos Estados Unidos. Um dos pioneiros para trazer essa teologia da prosperidade aqui no Brasil foi o Silas Malafaia. Ele foi um dos pioneiros, tá? Não foi o único, ele foi um dos pioneiros. Então, quando a teologia da prosperidade chegou aqui no Brasil, teve um boom muito gigantesco. Porque parece que agora havia ali um outro braço do evangelho que as pessoas não conheciam. Aquele evangelho que as irmãzinhas iam orar ali às 18 horas, ficavam 2, 3 horas orando, aquele irmão que pregava, falava Jesus, né, e falava assim, mas pregava, mudou completamente quando a teologia da prosperidade chegou. Por quê? Olha, agora eu posso ser um cristão, mas eu também posso ser rico agora. Então parece que agora existe uma nova dimensão de evangelho depois dos anos 80 e 90. Quando a teologia da prosperidade chegou no Brasil, gente, eu lembro, eu não era nascido ainda, mas eu lembro de alguns livros que falam sobre isso, que foi um boom gigantesco, que inclusive muitos canais de televisão estavam batendo audiência. As pessoas queriam apenas assistir a programação para entender aquele novo evangelho, né? Porque para mim a teologia da prosperidade, quando chegou, foi um tipo de evangelho novo. Por que era um tipo de evangelho novo? Porque ali oferecia um Cristo espiritual e um Cristo também materialista. Porque a teologia da prosperidade, quando ela começou, ela tinha um propósito: ensinar as disciplinas espirituais, mas também ensinar como o crente deveria agir financeiramente. Só que tem um problema. O agir financeiramente aqui não era através de dicas, era através da confissão positiva. E qual é o grande problema da confissão positiva? A ideia é o seguinte: que você pode determinar algo e você vai receber pela fé. Eis aí um grande problema. Quando a confissão positiva começou a ganhar muito mais peso no Brasil, os coaches começaram a surgir. Mais ou menos aí em 2015, 2016, que essa onda começou. Começou a estourar, na verdade, em 2019, essa teologia coach aqui no Brasil. Porque ainda não tinha essa dimensão de teologia com coach. Né? Coach, no inglês, significa aquele que ensina, o técnico, né? Então, tinha um ensinador, o ensinador que tinha estratégias seculares, e tinha a teologia que você ensinava sobre a Bíblia. Daí vem a teologia da prosperidade. Então, qual é a ideia deles? Vamos usar a teologia da prosperidade, dizer que o cristão não precisa ser medíocre e ser pobre. Ele pode ser rico através da fé. Então, para ele ser rico através da fé, ele tem que confessar, ele tem que proclamar, ele tem que fazer uma confissão positiva para ele conseguir ganhar algo em troca. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus do ouro e o Deus da prata. Correto? Então, quando a teologia da prosperidade chegou no Brasil, a ideia era essa: olha só, vocês servem agora ao Cristo crucificado e ao Cristo ressuscitado. Mas também vocês servem agora ao Deus que é dono do ouro e da prata. Então, juntando tudo isso, virou a teologia da prosperidade. Que o crente ele poderia simplesmente renunciar aos seus pecados, ele poderia viver através da graça de Cristo, mas ele poderia acrescentar algo a mais na cruz de Cristo. Então, por exemplo, a ideia da teologia da prosperidade é o seguinte: que é inadmissível que um cristão que é filho de Deus seja pobre, porque ele serve o Deus que criou todas as coisas. Então, quando essa teologia da prosperidade chegou no Brasil, foi um boom tão grande que as pessoas estavam vivendo na miséria, e de repente, opa, uma nova forma de ensino, teologia da prosperidade. Aí, com o tempo, surgiu lá, né, o pozinho de ouro, né? Eu acho que você lembra dessa época, eu lembro. Não lembro se você era nascido nos anos 80 e 90, não sei sua idade, na verdade. É, mas tinha lá o. Eu era nascido, sim, sou de 71. Então Então, você já peguei alguma. você pegou aí.
Então tinha lá o pozinho de ouro, né? O pozinho de ouro que caía na mão das pessoas, tinha um dente de ouro que começou a surgir. Só que essa teologia coach ficou muito mais famosa, mais ou menos aí, em 2016 a 2019, e juntaram tudo isso, confissão positiva, juntaram também a teologia da prosperidade, um monte de coisa, e jogaram tudo na teologia coach. Aí misturou o evangelho, aí virou uma salada mista, e começou a oferecer para as pessoas. Olha só, em vez de você pagar um coach secular e pagar uma fortuna, você pode ter um pastor que conhece da Bíblia e, ao mesmo tempo, ele pode ser coach. Mas não tem como. Ou tu é pastor, ou tu é coach. Não dá para misturar as duas coisas. Entende? Então, quando surgiu a teologia da prosperidade, não tinha essa ideia ainda de mostrar o evangelho em si e aplicar a riqueza. Não, não era só o evangelho, era toda a Bíblia. Aí tem aquela desculpa, né? Malaquias 3:10, que tem, eu acho que eu não lembro o nome de um cara que veio no Brasil, dos Estados Unidos, eu acho que é Murrow, alguma coisa. Eles usavam muito aquela passagem, Malaquias 3:10, roubarás a Deus, e você pergunta, onde eu estou roubando a Deus? Ah, você está roubando os dízimos e ofertas. Depois desse jargão aí, um monte de igreja pentecostal começou a usar nos púlpitos, dizendo que aquele que não dá dízimo na igreja está roubando a Deus, e que se você der a Deus, você vai ter 10 vezes mais. Então, observe que a teologia da prosperidade já começa aí. Quando você acha que quando você está dando a Deus, Deus é obrigado a te dar algo de volta. Não é bem assim. O dízimo é um ato de bondade do seu coração em agradecimento a Deus. Se eu estou dizimando, é porque eu estou louvando a Deus. É uma forma de agradecer a Deus por tudo que eu tenho. Só que a teologia da prosperidade vai ensinar totalmente diferente. Que quando você dá o dízimo, Deus é obrigado a te devolver aquilo. Então observe que parece que os papéis invertem completamente. Eu não dou mais dízimo porque eu sou grato a Deus. Eu dou dízimo porque Deus tem que me retribuir novamente. Entendeu? Então é por isso que hoje em dia tem essas músicas aí do meio gospel que tem esse viés de teologia da prosperidade, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Ah, se eu perdi uma casa, Deus vai restituir. Tem também outras músicas, prosperidade, seja bem-vinda, o pouco com Deus é muito, e muito é melhor ainda, né? Músicas assim. Então, esse boom que aconteceu nos anos 80 e 90 afetou muito a nossa comunidade evangélica. Inclusive, hoje em dia, você pode perceber que a maioria das igrejas neopentecostais e as igrejas apostólicas também, elas tudo viés teologia da prosperidade, né? Temos aí a Igreja Universal, temos a plenitude do Reino de Deus, a Mundial, tudo teologia da prosperidade. Entende? Então, essas pessoas aí acabaram sendo infectadas. E sabe qual é o problema, Evandro? Nós achamos que todas as pessoas que frequentam essas igrejas, que tem ali pregadores coach, né, misturado com teologia coach, e que são adeptos à teologia da prosperidade, nós achamos que essas pessoas, na maioria das vezes, elas são vítimas. E não é, viu? Não são vítimas. Não são vítimas. Elas gostam de ouvir aquelas coisas. Elas gostam, por exemplo, de ouvir que Deus pode dar o carro do ano. Elas gostam de ouvir, por exemplo, que elas podem usar Gucci. Entende? Essas pessoas gostam de ouvir essas coisas. Não são vítimas. Então, esses são os grandes problemas, né? E olha só, Evandro, não ache, tá? Que, apesar do boom aí da teologia reformada, que essas coisas vão desaparecer. Engana-se. Essas coisas só vão piorar. Não, é isso, Caio. O que eu costumo dizer para essas pessoas que seguem a teologia da prosperidade é as mesmas que caem no conto no golpe, do bilhete premiado. Uhum. É a mesma estratégia. Eles usam a mesma estratégia e pegam os mesmos tipos de pessoas, né? Vou usar uma palavra forte, mas que é a que cabe nisso. São pessoas gananciosas. Eles trocam o verdadeiro evangelho por um falso evangelho e caem nessa lábia desses falsos pastores. Uhum. Então, é esse o perigo, é esse o dano que essas teologias fora da Bíblia causam no meio cristão.
Sim. Eles não são vítimas.